Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube FIA. E hoje a gente vai conversar sobre o fundo HSI Malls, código de negociação HSML. É um fundo de shoppings relativamente novo, mas que já faz parte da carteira do IFIX. Entrou agora, há poucos dias antes da gente estar fazendo essa gravação, e terminou agora também a sua segunda emissão de cotas, se tornando o segundo maior fundo de shoppings e um dos maiores do mercado. Vamos dar uma olhada? Bom pessoal, para a gente poder conhecer um pouco mais do fundo, basta vir aqui na página principal do Clube FIA e digitar um pedaço do nome ou do código do fundo. Com isso a gente já vem aqui para a aba básico, onde a gente consegue ver algumas informações bastante interessantes sobre o fundo. O segmento, como eu comentei, é de shopping. O gestor é Hemisfério Sul Investimentos, que apesar de ser uma empresa nova no mercado de FIIs, listados, etc., é uma empresa que já trabalha há bastante tempo nessa questão patrimonialista de shopping, de gestão de shoppings, etc. E basicamente todos os dados vão estar aqui contando antes do encerramento da emissão de cotas, que o encerramento de cotas foi feito há pouquíssimos dias atrás, antes da gente gravar esse vídeo. A gente está gravando ele na primeira semana de janeiro. Tá? A gente pode vir aqui direto aqui para a aba de cotações, para a gente ter uma noçãozinha. Puxando aqui o histórico todo, a gente vê que o começo das negociações foi em agosto de 2019. Então, a gente está gravando isso aqui em janeiro, então tem 6 meses, 7 meses o fundo. Foi lançado a R$100, manteve valores bem parecidos com esse até aqui novembro, né? Ao longo do mês de novembro. A partir de dezembro teve uma forte valorização, como vários outros fundos tiveram, hoje cotado a R$124. A gente pode ver aqui a parte de dividendos também. A gente vai ver a distribuição, todo o histórico dele, muito curto, claro, por ser um fundo muito novo. 66 centavos na última distribuição, que foi tem data de pagamento 8 de janeiro, referência dezembro. Antes disso, 62, 62, 61 e 60. Então ele vem numa leve crescente aqui. Agora, com a nova emissão de cotas, é normal que a gente tenha aí alguns, talvez 1 ou 2 meses, com uma pequena redução nesse valor de distribuição, enquanto a documentação dos novos shoppings está sendo passada para o fundo. Talvez não seja tão demorado como a gente vê em outros casos, mas é normal que a gente tenha alguma flutuação aí, caso seja necessário. O valor patrimonial, o fundo está negociando no momento com um ágio de cerca de 30%, 30,19%, então uma relação preço-valor patrimonial de 1,3. Tá? Quantidade de cotistas. A gente pode ver que, claro, o fundo começou há pouco tempo, mas já começou bastante grande, com mais de 17 mil cotistas, o que, para um fundo absolutamente novo, é um número bastante chamativo. Hoje, pela última informação, que é a data base de outubro, ele está com 23 mil cotistas, com as informações de novembro e o que o fundo teve de subscrição, ele provavelmente deve estar chegando perto dos 40 mil cotistas. Quando a gente vai ver a liquidez, é um fundo bastante líquido. Se a gente olhar, a gente vê que no mês atual, em janeiro, conforme a gente está gravando aqui em janeiro, a gente está com uma média de 32 milhões. Claro que aqui é uma média bastante distorcida por causa do encerramento da emissão de cotas, mas mesmo olhando o movimento médio do mês passado, 7 milhões e antes disso 5 milhões de reais por dia. Então mesmo que você queira fazer um aporte de algumas centenas de milhares de reais numa única tacada, você provavelmente não vai ter muita dificuldade. Ok? A gente pode passar aqui direto para o relatório. Aqui na aba comunicados a gente consegue ver o último relatório do fundo, tá? Divulgado agora 7 de janeiro. Ele aqui
ele lança como dezembro de 2019, porém, como é normal nos fundos de shopping, boa parte das informações são referência a novembro, porque os shoppings fecham os seus números, as suas contabilidades, as suas estatísticas de novembro em dezembro e repassam para o fundo, e o fundo publica no comecinho de janeiro. A gente vê aqui que ele comenta sobre o encerramento da segunda emissão do fundo. Então o fundo já captou mais de 1,5 bilhão de reais, somando as duas emissões, né? Basicamente duas ao redor aí de 800 milhões, as duas de tamanho razoavelmente parecido, a primeira um pouquinho menor, a segunda um pouquinho maior, mas na mesma ordem de grandeza. Esse recurso vai ser usado para adquirir 2 shoppings, Shopping Metrô Tucuruvi, em São Paulo, e Shopping Via Verde, no Acre, em Rio Branco, capital do Acre. Ele mostra as estatísticas, então a gente vê que em novembro teve um crescimento de 13% das vendas em relação a novembro do mês passado. Quando a gente olha fundo de shopping, é importante a gente pensar na anualidade, ou seja, olhar mês contra mês, novembro contra novembro, outubro contra outubro, porque a gente tem sazonalidades que são normais desse mercado, como por exemplo o mês de dezembro, sempre as vendas são muito altas por causa das vendas de Natal, mas a gente vê aqui os shoppings crescendo bastante acima da inflação do período, o que é muito bom. Bom, aqui ele comenta sobre a assinatura de um novo contrato de locação, aumentando a ocupação do shopping aqui em questão, Shopping Osasco, reduzindo a vacância. Aqui as receitas financeiras, etc. E claro, aqui desde a história do fundo, como é bastante curto, a gente pode acompanhar praticamente num olhar, acompanhar toda a história do fundo numa única tacada. A gente vê que o fundo tem distribuído praticamente todo o seu resultado, né, principalmente nesse último mês. Olhando os últimos 5, 6 meses, né, a história de vida dele, ele tem um resultadozinho acumulado aqui a distribuir de 15 centavos por cota. Não tem um grande resultado a distribuir, tem algumzinho, mas não muita coisa. Aqui tem então o histórico de rendimentos, conforme a gente já mencionou. Também sobre liquidez, um relatório razoavelmente longo e de leitura muito fácil. Aqui a gente vê a área total de mais de 67 mil metros quadrados. A maior parte atualmente, antes dessas aquisições na região Nordeste. Agora a gente vai ter um aumento da região Sudeste pela aquisição em São Paulo e a abertura aqui de uma operação na região Norte. E a gente vê os shoppings aqui. Então, o Shopping Pátio Maceió, a gente vê que é um shopping que tem já 10 anos, já razoavelmente maturado. O Granja Viana, no estado de São Paulo. Aqui tem toda a localização, toda a explicação, qual é o público. Então, você pode ter um feeling sobre como é que é as lojas, a organização do shopping e tudo mais. Também já há bastante tempo, 9 anos já é um bom tempo de amadurecimento. Costuma-se dizer que você precisa passar por 3 natais para você ter um shopping amadurecido. Então, nesse caso, a gente tem já então 3 shoppings bastante amadurecidos, um com 9 e outro com 10, e esse com 14 anos de existência. Sempre o shopping tem participações majoritárias. A gente vê aqui de Osasco 58%, aqui 51% no Granja Viana e 100% do Pátio Maceió. E as outras 2 aquisições também, uma é de 100% e a outra de mais de 90% do imóvel. Então o fundo passa a ser efetivamente dono do imóvel. Aqui a gente vê alguns indicadores. Aqui a gente vê a composição das lojas, onde 59% são das lojas âncora, que são aquelas grandes lojas do shopping. 13% de mega lojas, que são aquelas lojas geralmente maiores ainda. Isso não é uma classificação oficial, mas geralmente no mercado
As âncoras são as principais, as mega lojas são aquelas lojas ainda maiores, muitas vezes ocupadas, às vezes até por um supermercado ou uma loja de material de construção, são aquelas lojas bem grandes mesmo, e as satélite. Numa visão de longo prazo, a gente sempre vai querer ver uma redução das âncoras e um aumento das satélites. Por quê? As âncoras, em geral, pagam um aluguel proporcionalmente baixo, porque a função delas ali para o shopping é trazer fluxo de clientes. Então, e como são grandes lojistas, o shopping acaba tendo que negociar e flexibilizar um pouco a condição para que essas grandes marcas atraiam pessoas, e o shopping consegue cobrar um aluguel mais alto das lojas satélite, que geralmente não tem muito poder de barganha. Numa visão de um longo prazo, a gente quer ver, se possível, âncoras fechando e cada âncora virando 2 ou 3 satélites, dentro da especificidade de cada mercado, de cada shopping. E aqui a gente vê também aqui os 3 shoppings, aqui a abreviação de cada um deles e quanto cada um contribui no total de vendas. Aqui a gente tem algumas estatísticas, mas acho que a gente já consegue ter uma boa visão desse relatório. Sempre mostra os eventos e tudo que está acontecendo, as ações de marketing e tudo mais, para atrair mais gente e gerar mais venda para cada um dos shoppings. E aí, pessoal, gostaram de conhecer um pouquinho mais sobre esse fundo? Deixa eu aproveitar e contar algumas coisinhas para vocês. A HSI, apesar de ser uma empresa relativamente nova no mercado de fundos imobiliários listados de bolsa de valores, ela não é uma empresa nova, ela já existe já há um bom tempo, tanto é que ela já possui mais de 10 shoppings diferentes. Ela criou esse fundo imobiliário agora, com profissionais que já inclusive eram de outras gestoras. Por exemplo, tem algumas pessoas muito ligadas à gestão do fundo que estavam na Rio Bravo, profissionais já experientes e que foram trazidos para a HSI para poder criar e tocar o fundo imobiliário. E como é que é feita essa organização? A HSI, ela tem, por exemplo, fundos de investimento e participações, outras operações que vão entrar no shopping ainda, muitas vezes, num estágio inicial, um shopping que ainda não está plenamente amadurecido, que ainda não está com uma constância de operações, ainda não está redondo, um shopping que ainda não está com tração, com força, com corpo. Depois que esse shopping já está mais amadurecido, já faz sentido dele ser repassado para o fundo, de forma que o fundo tenha uma renda constante, perene, previsível, que é geralmente isso que o investidor de fundo imobiliário prefere. Então, a HSI pega o shopping ainda não amadurecido, trabalha ele, acelera, dá condições dele entrar numa situação, vamos chamar assim, de voo de cruzeiro, e aí vende para o shopping. Já foram vendidos 3, agora sendo vendidos mais 2, totalizando 5. E todos esses shoppings, que são só das outras operações da HSI ou do fundo, são sempre operados por uma mesma empresa chamada Safir. Ela é a operadora que decide as estratégias, que negocia diretamente ali com o lojista, que está ali naquele cotidiano, ali naquele corpo a corpo, com o lojista, acompanhando a operação, a limpeza, tudo. E essa empresa, ela é também do grupo da HSI. Então, é uma operação muito fechada, muito redondinha, onde as pontas se conversam com muita tranquilidade. Há um fluxo de informação muito fácil, porque são todas empresas do mesmo grupo e que estão pensando, sim, sempre pelo bem do grupo. A Safir, o principal objetivo dela não é dar lucro na operação dela, mas sim ela dar volume para os shoppings, fazer eles rodarem de forma que o patrimônio, seja do fundo ou seja das outras operações que a HSI tem, também se valorize. Tá bom? Eu achei essa uma informação bastante importante para a gente ter aquela clareza de que, sim, quem está na operação ali do shopping, ali no chão de fábrica, ali que está ali acompanhando o cotidiano, é uma empresa que está, sim, pensando no melhor para o fundo também, porque afinal de contas são empresas do mesmo grupo. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado.
um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!